Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro, da Mentoria SUS para concurso. E aí, novidade, hein? Saiu o tão esperado edital, o edital da Sensa Boa Vista, né? Secretaria Municipal de Saúde. Tem bastante vaga, olha. Então, bora para cima, né? Eu vou agora comentar com vocês um pouco, né, do edital, né? O edital tem alguns pontos interessantes que precisa ser discutido. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, o resumo desse edital e aí a gente bora para cima, né? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá para o nosso edital. Vamos aqui. Bom, análise do edital concurso Sensa Boa Vista, Roraima, tá? A gente vai falar dos pontos importantes, né? Que o edital é bem extenso. Vamos ver aqui. Concurso Sensa Boa Vista, Roraima, Banca Sebrasp, antiga CESP. Período de inscrição 14/8/2025 a 4/9/2025. Tá bem aí, tá? Não vamos deixar essa inscrição para cima, em cima da hora, não, tá? Bom, taxa de inscrição para nível superior, R$ 100. Taxa de inscrição para nível médio, R$ 80. A data da prova, 2/11/2025. Um ponto importante que a gente tem que falar aqui para vocês é que quem for fazer a inscrição para nível superior, as provas são pela manhã, tá? E quem for fazer nível médio vai ser à tarde. Então, caso você for concorrer para as duas vagas, você pode, né? Para enfermeiro e para técnico de enfermagem, por exemplo, tá? Nesse caso, dá para você fazer as duas provas. Só não vai poder fazer, por exemplo, enfermeiro geral e enfermeiro do trabalho. Não pode, tá? Então, só vai poder escolher uma das inscrições. Então, está bem claro no edital com relação a isso, tá? Vamos lá. Continuando, né? Vamos ver aqui os cargos. Tem aqui o cargo de analista, especialidade em enfermeiro, tá? Então, o quadro geral, né? Ele pede o diploma, registro, né, de nível superior, fornecido pelo MEC, né, registro de classe, né, conforme a regulação da profissão. A remuneração é 4.979,18, tá? Lembrando que esse aí é o vencimento básico, né? Você tem os acréscimos, tá? Insalubridade, plano carreira e salário, gratificações, então esse salário ele vai ser bem maior, tá? Jornada de trabalho, 30 horas semanais, tá? Outro é o de enfermeiro do trabalho, tá? Então, o requisito, nível superior, né? Reconhecido pelo MEC, né? E a especialização em enfermagem do trabalho, tá? Então, o enfermeiro que tem essa especialização, ele pode, né, concorrer a esta vaga. Remuneração, 4.979,18. Jornada de trabalho, 30 horas semanais, né? Outro cargo para enfermeiro seria o enfermeiro intensivista pediátrico, tá? Pediátrico, deixar isso bem claro, tá bom? Então, também pede o diploma, tá? De conclusão de curso, nível superior, né? Fornecido pelo MEC, e que este enfermeiro tenha especialização, tá? Em terapia intensiva pediátrica, tá? Fica atento, viu? E resiste o conselho de classe conforme a regulamentação da profissão, tá? Aqui é uma observação, porque a gente sabe que tem que saber, né, se a sua especialização ela abrange, né, tanto
nível pediátrico e também adulto, tá? Então, ficar atento a isso, tá? Remuneração, 4.978, né? 18 centavos, jornada de trabalho, 30 horas semanais. Então, tudo, né, do mesmo jeito, tanto remuneração como jornada de trabalho. Também tem um cargo interessante que cabe, né, para enfermeiro, porque ele só exige qualquer área de formação de nível superior, tá? Que seria o especialista em epidemiologia e vigilância em saúde. Então, ele pede que, além de você ter a sua graduação, né, no nível superior, você tenha uma especialização em epidemiologia e vigilância em saúde, tá? Remuneração, do mesmo jeito, né? As demais, 4.979 e 18 centavos, jornada de trabalho, 30 horas semanais. Então, para nível superior, você tem aí 4 oportunidades, né, de ingressar no serviço público da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista, tá? Bom, aqui nós temos um nível técnico, tá? Que é o assistente técnico com a especialidade técnico em enfermagem, tá? Aqui é o técnico que concluiu o curso do ensino médio, né? E acrescentou ainda mais a conclusão do curso técnico em enfermagem, tá? E aí registro, né, no conselho de classe. Remuneração, 2.405,34. Novamente, é o vencimento básico, e aqui ele vai ter a insalubridade, né? Vai ter o plano carreira e salário, alguma outra gratificação, então esse salário vai ser bem maior. Jornada de trabalho, 30 horas semanais, tá? Com relação à vaga, né? O número de vagas, né? O que chamou a atenção aqui, né? Eu faço aqui essa observação, tá? Que é para a enfermagem, né? Precisamente, né? Enfermeiros e técnicos de enfermagem. Aqui nós temos a especialidade em enfermeiro, tá? Temos a especialidade enfermeiro do trabalho, tá? E aqui temos o enfermeiro intensivista pediátrico, certo? E aí, né, também temos a especialidade, né? Aqui, a especialidade em epidemiologia e vigilância em saúde. E temos aqui o técnico em enfermagem, tá? Então, tem essas áreas para a área da enfermagem, tá? Então, esses cargos, né? Bom, para o enfermeiro geral, nós temos aqui 53 vagas de ampla concorrência, tá? E 6 vagas para pessoas com deficiências, né? Totalizando 59 vagas. Lembrando que, ao total, nós vamos ter 120 vagas. Por quê? Porque ele vai ter 53 vagas, ou melhor, 59 vagas, que vai ser de caráter imediato, ou seja, vai chamar logo. Terminou o concurso, chama. E aí vai ficar os demais, né, aguardando a medida que a gestão for precisar, né, desse profissional, ele vai ser chamado. Então é assim que o concurso de Boa Vista, os outros que eles fez foi do mesmo jeito, né? E muita gente acabou entrando 6 meses, um ano, né, depois, mas é aquela coisa, faça, né? Não deixe de fazer, que uma hora chama, tá? Então, para enfermeira são 120 vagas, né, do quadro, né, geral. Para enfermeiro do trabalho, então nós temos uma vaga de ampla concorrência, né? Não temos nenhuma para pessoas com deficiência, mas ao total, né, são 5 vagas para enfermeiro do trabalho. Para o especialista, enfermeiro intensivista pediátrico, né, o edital ele disponibiliza 10 vagas para ampla concorrência, duas para pessoas, né, com deficiência, tá? Totalizando 12, e ao total 24 vagas, tá? Então, são 24 vagas para enfermeiro intensivista pediátrico. E aí, o especialista em epidemiologia e vigilância em saúde totalizando, são 6 vagas. Para o técnico de enfermagem, esse aqui foi muito interessante. Para você que é técnico de enfermagem, você tem aí, ó, 558, né? Muita gente, tá? Acho que o pessoal técnico de enfermagem corre para estudar, porque
tem grande chance de entrar, tá, nesse cargo público, tá bom? Vamos lá, né? Continuando, vamos passar para o próximo. Então, aqui, com relação ao edital, as pessoas que for concorrer à vaga, tá? De pessoas com deficiências, tem que ficar atento que eles vão passar por uma avaliação biopsicossocial, né? Esses candidatos que estão reservadas essas vagas, né, para eles, ele vai passar por uma equipe, né, de avaliação, tá? Tem que ficar atento com relação ao seu laudo, porque às vezes a pessoa tem a deficiência e sabe que tem um período para você estar renovando esse laudo, então ficar atento a esse prazo, tá? Então, eles praticamente são 36 meses, tá, que eles aceitam, até o dia, né, praticamente, até a inscrição do concurso. Então, para quem vai concorrer para essa vaga, ficar atento ao seu laudo, tá? Para poder ser avaliado e você, né, concorrer à vaga. Bom, só será admitida a solicitação da inscrição por cargo especialista, turno de provas, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, tá? Não será permitida a solicitação de inscrição para cargos cujo turno da prova seja no mesmo. Então, só é uma inscrição e pronto. Com relação às fases do concurso, essa aqui também chamou bem a atenção, tá? Nós temos aqui o cargo de nível superior e os cargos de nível técnico. O cargo de nível superior, tá? Temos aqui o peso um, que é os conhecimentos gerais, que é língua portuguesa, são 10 questões, ética e legislação da administração pública, que são 20 questões, atualidade, 5 questões, noções de informática, 5 questões, né? E nós temos conhecimento específico, aquela que você vai fazer daquela determinado cargo, né? Ah, eu fiz para enfermeira geral, então tem aquele conteúdo, os conhecimentos específicos. São 20 questões, mas detalhe, é peso 2, tá? Então, lembrando que vale 40 pontos, tá? Para o cargo de nível técnico, eles seguem, né, ao mesmo padrão de nível superior, tá? Com relação ao peso, tá? E o quantitativo de questões. Então, ficar atento que é aquela coisa, tá? Igual para todo mundo. Bom, as provas objetivas para o cargo nível superior terão a duração de 3 horas, né? E serão aplicar na data provável estabelecida no cronograma constante que está no edital, tá? No turno da manhã. O pessoal de nível médio vai fazer à tarde e o pessoal de nível superior vai fazer pela manhã. Só que essa prova ela só tem 3 horas de duração, né? Foge um pouco do padrão, né, que a gente vê de outros editais, que geralmente são 4 horas, né? E a gente sabe que a Sebrasp, ela é uma banca que ela cansa um pouco, né, o seu cérebro, né? Então, a gente vai ter umas 3 horas aí bem apertadas, tá? Bom, as provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, elas vão valer 80 pontos, né? E vão abranger os objetos de avaliação constante no item 14, deixa de tal. As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, né? Todo mundo esperando, né? Certo ou errado, porque Sebrasp, né, é Sebrasp. Mas não, a gente sabe que a Sebrasp ela tem duas formas, tem dois modelos de avaliação. Ela pode fazer o certo e o errado, né, da questão, e também ela pode ter a opção, né, de ter as 5 alternativas em uma questão. E o que que isso traz de novo, né? Já que não tem o certo e o errado, uma elimina a outra, né? Cansa. É uma prova que com certeza vai cansar um pouco, porque a Sebrasp, elas são questões que são muito extensas, tá? O enunciado geralmente vem com uma história, né? Vem como parecido como fosse um caso clínico, e aí depois ele vem com a pergunta. Então, é uma forma de você também cansar, né? Porque você está ali lendo, né? E ela é bem cansativa. E aí você tem 5 alternativas, né? Para você ver qual delas, de acordo, né? Com o seu entendimento, é a correta, tá? Então, vai ser uma prova bem cansativa. Então,
é, é necessário que você, candidato, né, você, concurseiro, tenha uma tranquilidade, né, na hora de você fazer uma prova. Então, que dica que a gente pode dar para a pessoa que vai fazer uma prova, por exemplo, no domingo pela manhã? O sábado, tranquilo, nada de fazer extravagâncias, né? Se alimentar bem, dormir bem, né? Conter essa ansiedade, tá? Porque você sabe que se você não fizer isso, isso vai te prejudicar na hora da prova, né? Porque você vai ficar muito tenso. Então a gente recomenda que o candidato ele aprenda a dominar, né, a sua ansiedade. A ressaca não é fácil, mas é necessário, tá? Então, serve aqui dica da professora Nádia, tá? Da mentoria. Bom, para o pessoal de nível superior, aqui nós temos o quadro de pontos para avaliação de títulos, né? Então, como disse anteriormente, você tem 80, né? São 80 pontos a prova, tá? E a prova de título vale 20 pontos. Então, 80 mais 20, né? Fecha nos 100. E aí, o pessoal que tem doutorado, né? Ele já vai ganhar 5 pontos, tá? Na prova de título. Quem tem mestrado já ganha 3 pontos. Quem tem pós-graduação foi algo que me chamou a atenção nesse edital. Quem tem pós-graduação, né, vale 1 ponto e ele aceita até 4 especialização. Então, quem tem 4 especialização já vai pontuar 4 pontinhos, né? E aí, o certificado de curso e capacitação e qualificação profissional. Então, qualquer curso que você faça, né, para se qualificar, que a carga horária seja 40 horas, que está correspondendo ao cargo que você está concorrendo, então ele vale 1 ponto, né? Então, para cada curso. Então, o limite máximo são 3 cursos. Então, se você tiver vamos dizer que você, enfermeiro, tem um doutorado, tem um mestrado, você tem as 4, né, pós-graduação, você tem os certificados, e também a questão do exercício, né, ou seja, você, o tempo de serviço, como a gente chama, se você tem mais de 5 anos, por exemplo, você fecha já com 20 pontos. Então, você tem garantido 20 pontos. O que que eu tenho que garantir é ser aprovado na prova, né? Que é isso que a gente vai saber qual é a pontuação mínima para se considerar aprovado num concurso. Bom, nesse aqui eu tenho para falar para vocês a questão do objetivo da avaliação, né? Mas antes disso, para ficar bem registrado aqui, você tem que fazer 40 pontos, tá? Então, o candidato tem que fazer 40 pontos para poder ser aprovado no concurso e ele concorrer à prova de título, tá? Então, assim, a prova, ela tem 80, você tem que fazer 40. Então, significa que você tem que acertar 50% da prova, tá? Então, ficar atento que os 50% da prova você tem que acertar, né? Fazer os seus 40 pontos. Então, se você analisar, então, teu peso maior é específico. Então, você, claro que você vai estudar, né, as outras áreas, mas a área específica é peso maior. Então, focar nas áreas específicas, tá? Para poder pontuar melhor. Aqui para mostrar para vocês que quais são os conteúdos que vai cair na prova, tá? A gente tem aqui o conhecimentos gerais para todos os cargos, né? Ou seja, língua portuguesa, então todo mundo, não tem ninguém fora, tá? Todos vão fazer português, certo? Tanto nível superior como nível médio, tá? Também vai ter que responder questões voltadas para ética e legislação da administração pública, tá? Com relação à política, né, da administração pública, né, da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Boa Vista, tá? A gente aqui na mentoria já vai procurar, né, na própria prefeitura, né, que tem no seu site, eles têm lá, entendeu, as documentações para poder a gente disponibilizar, tá, para o aluno da mentoria, tá, para poder ele já começar a se familiarizar com este conteúdo, tá?
atualidades, né? Então, isso também é muito importante. Então, ficar atento às notícias, né? O que que envolve a política. Então, assim, ficar atento, tá? E outra coisa, buscar fontes, entendeu? Que sejam fidedignas, nada de fake news, tá? Porque isso pode prejudicar você na hora de responder alguma questão de atualidade. Então, ficar atento, tá? Por favor, essas questões aí da atualidade. Noções de informática, gente. Então, aí, olha, ele está pedindo informática, tá? Então, assim, para quem não tem noção, temos aí 3 meses para começar a estudar essas noções de informática. É peso um, mas a gente sabe que essas questões peso um podem muito, muito contribuir lá na somatória, entendeu? Do quantitativo de pontos que você vai fazer, né? Agora chegou. Nossa, gente, é muita. Eu vi esse conteúdo é bem extenso, tá? Nós temos só 3 meses aí para preparar. Nós temos aqui o maior de todos é o do enfermeiro, tá? Entra SUS, sem sombra de dúvida, né? Vai entrar muito SUS, que eu estava vendo aqui, né? Fora que tem as outras áreas também, né? E aí a gente já está se organizando para fazer esse plano de aula, tá? E como a gente tem 3 meses, é praticamente um tempo razoável, né? O certo seria que a gente tivesse mais tempo, tá? Mas pronto, já saiu o edital, bora para cima. E aí, o que que a gente vai fazer de metodologia, tá? Com vocês? Resumos, tá? A gente vai discutir, não vai ser conteúdos extensos na nossa aula. Lógico que você vai receber o material de leitura, que é que você vai fazer nos horários que você não tiver a aula ao vivo, você vai obedecer o cronograma e você vai ter naquele dia para estudar aqueles conteúdos. Então, gente, agora o momento é foco, tá? Quem trabalha ou quem estuda vai ter que deixar uma horinha, tá? Para poder estudar para o concurso, senão vai ser difícil, né? Para você conseguir essa tão sonhada vaga, tá? Então, assim, a gente pede esse foco para vocês, né, no conteúdo. A gente vai disponibilizar no Drive e depois vamos para a plataforma. Como eu falei, a plataforma está sendo estruturada ainda e também pegou nós também todo mundo de surpresa. A gente sabia que ia sair o edital, mas foi assim muito rápido, né? Então agradeço também os alunos que se dispuseram, né, a mandar o edital para poder a gente começar a estudar eles e ver uma forma que facilite o aluno, né, a estudar o conteúdo, porque tem muito mesmo, né? Só de enfermeiro tem bastante, tem muita parte hospitalar, tem muitos conteúdos para o SUS, entendeu? Lembrando para vocês que o SUS está em todo, a gente fala assim, é só para SUS? SUS está em todo lugar, SUS está no hospital, SUS está na unidade básica de saúde, né? Então, quando a gente fala assim, mentoria SUS para concurso, as pessoas pensam que é só a Lei 8080 de 1990. Não, gente, é tudo que englobe o SUS, tudo que o SUS alcança, que é praticamente tudo que estamos vendo aqui, né? Que estamos vendo aqui no edital. Bom, aqui o que são os menores são das especialidades, né? Que enfermeiro do trabalho é mais voltados mesmo, mais específico, né, para a sua área, tá? A gente também vai ver esse plano, tá, de aula. Também o enfermeiro intensivista pediátrico, né, que tem uma observação bem interessante, que ele fala mais a questão, tem uma questão geral, né, de paciente crítico, mas tem a ver com a pediatria, né? Fala muito a questão da bioética. Então, assim, quem for fazer para este cargo é muito específico, tá? Então, lembrando para vocês que, além do geral, eles estão mais para o específico. Eles não vão falar muito de SUS, assim, bem intenso, como é o pessoal que vai fazer o concurso para a área geral, né? Quem vai fazer para epidemiologia e vigilância, né? Então, fala muito, muito a questão de até um pouco de saúde da família. Ele entra um pouco também SUS, tá? Por quê? Porque ele
ele tem, por exemplo, políticas públicas de saúde que o SUS trabalha, né? Saúde da mulher, saúde da criança, hipertensão, diabetes, entendeu? Isso o SUS fala, isso a gente também tem no plano de aula da nossa mentoria, tá? E aí vai ser um plano que vai abranger, né, muitas desses cargos, tá? Bom, o técnico de enfermagem, ele já vai ter noções gerais, né, de anatomia, vai ter histologia, farmacologia, né? Então, assim, muitas coisas também tem, tá? Na mentoria, porque fala da saúde pública, fala do Sistema Único de Saúde, de alguns cuidados, assistência de enfermagem, e a gente vai colocar junto do SUS, né, que é a outra parte que já estava no planejamento da mentoria, que é a parte hospitalar. Então, a gente já vai, né, correr um pouquinho aí para poder o aluno ele ficar com seus conteúdos à medida que vai liberando os conteúdos, né? E a gente vai ter o nosso banco de questão, tá? Porque será leitura, responder questão, resumo, leitura, responder questão, resumo, tá? Porque você precisa exercitar, entendeu? A sua mente para a questão. Então, que questões você vai ter? Então, a gente vai montar um banco de questões não só. A gente já tem bastante de outras bancas, mas a gente vai pegar muito da CESP, ou melhor, da Sebrasp, né? Bom, gente, isso aqui que eu queria falar para vocês, né, com relação à mentoria SUS para concurso, tá? É, a gente vai ter aula, né, amanhã, né? E aí a gente já vai falar um pouco sobre o edital. E vamos falar um pouco do Sistema Único de Saúde, ou seja, eu sei que a maioria vai prestar concurso para o enfermeiro geral, então a gente já vai discutir, a aula vai ser muito voltada, tá, para o edital, tá bom? Então eu espero vocês, né, lá na aula, entendeu? Mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro, tá? Faça a sua matrícula, lembrando que sua mentoria é um acompanhamento direcionado, usando estratégias para você conseguir estudar foco e leveza também, tá? E aí você vai ter acesso aos conteúdos e à plataforma também, nos planos de 6 meses e no plano de um ano, né? Mesmo que se você acha que não dá tempo, mas faça o concurso, né, da Sensa Boa Vista. Se não der, vai ter outros concursos, mas não deixe de estudar. Um dia, sim, vai chegar a sua vez e a sua vaga está esperando você lá. Então, ó, firme e forte, bora para cima. Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Vem, vamos para cima.